Vamos deixar o pessoal entrar. Janaína, Verônica, Daniel. José Carlos, Ana. Tá faltando... Tá faltando pessoinhas ainda. Tá faltando 2 pessoas que estavam na última transmissão e não estão aqui. A Cris, tá faltando mais um, tá faltando o Mauro. Deve estar entrando. Jana, pode me perguntar? Então, deixa eu ver se eu entendi. A oposição, já existe uma disputa entre 2 partes, em que elas alegam que o bem é delas. Isso. Só que aí vem a intervenção de um terceiro que informa que, na verdade, o bem é dele. Isso. Tá. Aí, no embargo de terceiro, o bem já é da pessoa. Ela já tem a posse do bem. Sim. Aí, para que não tenha ameaça daquele bem ser tirado dela, ela vai mover essa ação para proteger o bem dela. Exatamente, isso mesmo. Perfeito. Então, entendi direito. Tá? É isso mesmo, perfeito. São figuras muito próximas. Se talvez se a gente, por exemplo, se houver um estudo superficial dos embargos de terceiro e um estudo superficial da oposição, dá para confundir as duas. Dá para confundir fácil as duas, né? Porque se você não entender muito bem para que servem os embargos de terceiro, você confunde e acha que é oposição. Mas é bem assim, são situações bem diferentes umas das outras, uma da outra. É bem diferente. Beleza, Jana? Então vamos lá. Então vamos seguir, tá? Tá faltando o Mauro, acho que o Mauro não conseguiu entrar. Vamos continuar então. Bom, e aí então eu faço o procedimento, né? Faço a petição inicial, tá? Bonitinha. E aí eu já falei para vocês que o autor e o réu, que são os opostos, eles vão formar um litisconsórcio, via de regra, simples, né? Embora para a parte da doutrina, né, minoritária, se ache que seja um litisconsórcio aí unitário. Por que seria um litisconsórcio unitário para a parte aí, né, o entendimento minoritário da doutrina? Porque eles acham o seguinte, que o julgamento ele vai atingir aquelas 2 pessoas, né, de forma igual. Então, que seria um litisconsórcio unitário. Eu, particularmente, acho que é uma forçação de barra, porque existe a possibilidade de uma das pessoas desistir, um dos opostos desistir, né, falar assim, não, ó, tô reconhecendo a procedência do pedido aqui da oposição, tô caindo fora, tchau processo. Tô saindo fora dessa. Então, não se trata de um litisconsórcio unitário. Mas há divergências, tá, gente? De acordo com o doutrinador que vocês estudarem, vocês podem ver de forma diferente. A maioria deles traz esse contraponto, né? A grande maioria. Como que é o procedimento? Fiz a petição inicial, já sei que os réus, ou seja, o litisconsórcio passivo, né, o polo passivo será formado de autor e réu do processo principal e como é que é, então, o processamento? Essa oposição ela será distribuída por dependência aos autos do processo principal. Quais são os autos do processo principal? Os autos em que se discute aquele bem que o opoente está reivindicando para si, que ele está dizendo que é dele, tá? Então, eu distribuo a oposição por dependência aos autos deste processo em que está sendo discutida a propriedade ou a posse daquele bem que o opoente diz ser dele, ok? Vocês sabem o que é distribuição por dependência, né? Sabe como é que é, gente? Se eu tô falando que um processo está sendo distribuído por dependência, quer dizer o seguinte, ó. Vamos supor aqui, deixa eu pegar aqui. Eu sempre gosto de fazer isso, que eu acho que vocês enxergam. Vamos supor que esse aqui fosse o processo principal, tá? Esse é o processo principal que está sendo discutido aí a propriedade da garrafinha, né? De quem que é a garrafinha, tá? Entre a Janaína e a Verônica. Aí o que acontece? A Nath vai entrar com a oposição e vai distribuir por dependência esse processo. Esse processo aqui é o principal, esse aqui é a oposição. É um apenso, né? Vai ficar apensado a esse processo. Se a gente tivesse diante de um processo... que ele fica, tipo, amarrado no processo? Ele fica, tipo, amarrado, ele fica amarrado mesmo. Se a gente estivesse falando de processo físico, ele fica amarrado mesmo, tá? Nos processos físicos, ele fica amarrado com barbante.
né? No processo, Ele ganha tipo um protocolo diferente. ele ganha número de processo diferente. Na distribuição, eu vou utilizar como referência esse número aqui. Distribuição por dependência aos autos do processo tal, desse processo. E aí ele vai ganhar número próprio, mas ele vai tramitar na mesma vara, no mesmo juízo, aonde está tramitando esse. E aí o que acontece? Quando a oposição ela é proposta, esse processo aqui ele é suspenso. Tá? Então, propôs a oposição, o processo principal vai ser suspenso. Tá? E aí ele fica numa cordinha mesmo, né? Quando a gente tinha processo físico, gente, e a gente tinha distribuição por dependência, era literalmente numa cordinha. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas é um barbante, tá? É um barbante. São diferentes os processos. Oi? A capinha deles são de cores diferentes. A cor dele é diferente. Isso, aí junta, fica amarradinho e tudo. Hoje, no processo judicial eletrônico, gente, é só uma aba, né? Fica uma abinha lá do lado indicando que é um processo, que é um apenso desse processo principal, tá? E aí, o que acontece? Fez a apresentação, fez a propositura da ação, distribuiu por dependência, os opostos serão citados na pessoa de seus advogados. Tá, gente? Eles não serão citados pessoalmente, eles só serão citados pessoalmente se não tiverem advogado nos autos do processo. Tem advogado nos autos? Vai citar na pessoa do advogado. Aí tem uma outra questão, uma outra divergência também, tá? Parte da doutrina diz que essa citação ela pode se dar por meio do Diário da Justiça, por meio do PJE. Então, o advogado ele receberia a citação da mesma forma como ele recebe a intimação. Já para a parte majoritária da doutrina, a citação do advogado teria que ser pessoal. Então, ele teria que ser citado por meio de oficial de justiça ou por meio de carta com aviso de recebimento. Tá? Qual que é o posicionamento que você acha que é mais razoável, professora? Eu acho que, já que se trata de uma citação, gente, para que não haja nenhum tipo de nulidade no processo, o interessante é que essa citação seja pessoal, tá? A citação por meio do PJE pode trazer algum tipo de nulidade ao processo, eu acho, né? Acho que para a gente poder não ter nenhum tipo de problema, né? Não vislumbrar nenhum problema futuro, o mais seguro é que essa citação se dê mesmo de forma pessoal no advogado, tá, gente? Mas é no advogado, né? Tem alguma hipótese de não ser no advogado? Tem, se a pessoa não tiver advogado. Né? Então, ele é réu no processo principal. Tá revel no processo principal, não tem advogado. Faz a citação pessoal dele. Ok? Mas tem advogado, vai ser na pessoa do advogado. Professor, e se o advogado não tiver poderes para receber citação? Pouco importa. Tá? Isso aí já está pacificado na doutrina. Se não tiver poderes, passa a ter. Tá? Vai receber citação da mesma forma. Ok? E aí, o que acontece? Eles serão citados para poder apresentar contestação, né? Qual que é o prazo que eles têm para poder apresentar a contestação? Vamos pensar. Se a gente estiver diante de um processo físico, ok? Eles são litigantes, réus, com procuradores de escritórios diferentes? Sim ou não? Eles têm o mesmo advogado ou eles têm advogados diferentes? Com certeza. Advogado diferente. Com certeza, porque autor e réu não tem como ter o mesmo advogado, né? Então, se eles possuem procuradores de escritórios diferentes, se a gente estivesse diante de um processo físico, como que seria a aplicação do prazo para eles contestarem? De acordo com o artigo 229. Hein? Não, eu colei aqui na folhinha. Vocês estudaram lá... Prazo em dobro. Vocês estudaram lá no processo de conhecimento. Mas não é prazo em dobro, não. Vocês estudaram lá no processo de conhecimento que se a parte, né, se os réus tivessem procuradores de escritórios diferentes e o processo fosse físico, de acordo com o artigo 229, o prazo seria em dobro. Só que na oposição tem a pegadinha do malandro, tá? Embora a gente tenha os opostos com advogados de escritórios diferentes, o prazo deles de apresentação de contestação será comum de 15 dias.
Cuidado com isso, tá, gente? É um momento, normalmente, que o Sérgio Malandro aparece do lado de vocês na hora da prova, falando, né? Pegadinha do malandro. Gente, tá? É aquele erro que às vezes vocês cometem achando assim que vocês estão acertando. É o erro feliz, né? Um dos piores erros que a gente comete, né? A gente fala assim, essa aí eu tenho certeza. Vai lá e pá, né? Prazo de 30 dias, aí vai, errou, tá? Então, cuidado com isso, tá, gente? O prazo, ele é de 15 dias, por expressa disposição legal do artigo 683, ok? Bom, nesse prazo de contestação, gente, a pessoa, ela pode, né, reconhecer a procedência do pedido, então pode acontecer de um dos opostos, foi o caso que eu dei de exemplo aqui, da Janaína virar e falar assim, quer saber um negócio? Eu não quero mais discutir essa garrafinha não, Natália, pode ficar para você, tá? Tô reconhecendo a procedência do pedido aqui da Natália, da opoente, tô saindo fora do processo, e aí o processo vai seguir só contra o outro oposto, tá? Mas, se por um acaso, né, ambos apresentarem contestação, juiz vai abrir vista para que o oponente apresente impugnação, né? Depois da contestação, a gente tem a réplica, que seria a impugnação. Apresenta, então, a réplica e aí os autos eles vão conclusos, né, para a sentença. O que acontece, gente? Se por um acaso, quando eu fizer a propositura da oposição, se já tiver acontecendo a audiência de instrução e julgamento, o juiz ele tem dois caminhos a seguir. O primeiro caminho, ele faz a audiência de instrução e julgamento e suspende o processo logo depois, tá? Ou ele suspende o processo sem a audiência, ele interrompe a audiência e fala, olha, estou suspendendo o processo neste momento porque eu acho que é interessante a gente fazer a audiência de instrução e julgamento conjunta da oposição e do processo principal. Então, ele tem esses dois caminhos a seguir, tá? Ele pode fazer a audiência e suspender o processo logo depois, como ele também pode já suspender o processo, né? No início da audiência, ele suspende a audiência, suspende o processo para poder julgar, fazer a audiência de instrução e julgamento conjunta da oposição e do processo principal. Bom, e aí, outra questão, gente, tá? Vamos pensar. Vamos raciocinar de forma bem lógica. O juiz vai julgar a oposição e o processo principal. O que vocês acham que o juiz vai julgar primeiro? Já adianto para vocês que o juiz ele vai proferir uma só sentença, tá? Não vai ter uma sentença para a oposição e uma sentença para o processo principal, não. Vai ser uma sentença para ambos. Aí eu pergunto para vocês, qual das duas situações que ele vai analisar primeiro? Ele vai analisar primeiro a oposição ou ele vai analisar primeiro o processo principal? O que vocês acham? Eu acho que vai ser a oposição. Por que você acha que vai ser primeiro a oposição? Por que você acha que vai ser primeiro a oposição, porque Verão? não é um terceiro que está entrando? Eu acho que tem que descobrir de quem que é o dono, né? Exatamente, é esse o raciocínio. Para poder ver se o bem na verdade é dele. Então, antes de discutir se o bem é meu ou da Janaína, por exemplo, a Natália tem que provar que é dela ou não. Perfeito. Agora vamos dar o nome técnico dessa situação, tá? Isso, gente, configura uma prejudicial de mérito. Por isso que a oposição ela vai ser julgada antes, né? Ela vai ser julgada em primeiro lugar do que o processo principal. Por quê? Porque ela é uma prejudicial de mérito. O que é uma prejudicial de mérito? O próprio nome já diz, gente. É uma situação que prejudica a análise do mérito e por isso eu preciso de resolvê-la antes para depois resolver a questão principal, tá? Vou dar um exemplo para vocês, um outro tipo de prejudicial de mérito, para vocês conseguirem enxergar, tá? Ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos. Tem jeito de eu julgar o pedido da ação de alimentos antes de verificar a questão da paternidade? Sim ou não? Eu imagino que se tratar de uma questão de urgência, sim, não? Não. Investigação de urgência dos alimentos? Não tem jeito. Os alimentos, o que acontece? Imaginei que tivesse. Se tratando de uma investigação de paternidade com alimentos, o que acontece é o seguinte,
tem que ser analisada a questão da paternidade e aí sim que vão ser arbitrados os alimentos. Só que o que vai acontecer na questão da investigação de paternidade com alimentos é que os alimentos vão retroagir à data da citação. Tá? Eles vão retroagir à data da citação. Mas a obrigação de pagar alimentos, né, o direito em si, só vai ser definido depois que a gente tiver a comprovação da paternidade. Por quê? Porque a comprovação da paternidade é algo que prejudica o mérito. Então, se eu não tiver essa comprovação, Mas eu não isso tenho aí, como condenar esse tipo de cara. Oi? Pode falar. mas isso não se aplicaria no caso de uma gestante, né? Pelo Não. risco que é Não são alimentos gravídicos aqui o que eu tô falando. Alimentos gravídicos, o raciocínio é outro, sim. tá? Nos alimentos Entendi. gravídicos, não. Ok. Então, o Alimentos meu raciocínio gravídicos tá é outro. também. Raciocínio é outro. Nos alimentos gravídicos, são concedidos alimentos para gestante, Não, né? beleza. Porque há indícios de que a pessoa seja pai. É outra coisa, tá? Aqui eu tô falando de uma ação de investigação de paternidade com alimentos, ou seja, a criança já nasceu, né? Já tem direito de personalidade, tudo certinho. Já tem personalidade jurídica, né? Melhor Não. dizendo, Sim. tudo certinho, tá? Faz sentido Beleza, isso Cris? mesmo, né? Faz sentido, porque imagina se na hora do reconhecimento da paternidade não tivesse sido aquela pessoa pai. Apesar de que nos alimentos gravídicos isso pode acontecer, da pessoa pagar, né, a pensão alimentícia durante todo o período de gestação e depois que a criança nascer descobrir que ela não é pai. E aí não tem jeito de pedir danos materiais. Vocês sabem disso. Os alimentos, eles são irrepetíveis. Se Não tiver é reembolsável, né? não tem como como, reembolsar. né? É O engraçado máximo que você que pode pedir é uma indenização por danos morais, mas não tem como Isso que o você pedir dano ideal material, é você tomar cuidado com quem você se envolve. não é? não, eu vi uma reportagem, acho que foi essa semana. O homem já pagava pensão para criança há 3 anos, e aí a mulher falou que ele era o pai da criança. Aí ele não fez exame de DNA. Aí chegou numa festa de aniversário da criança, né? Uma conhecida falou assim: mas sério, mas esse menino é de quê? Aí ele, não, eu tive com fulano e tal. Não, você é doido, essa mulher nunca teve grávida, como que esse menino é seu? O menino nem dela era. Ela simulou uma situação a ponto dele achar que ela engravidou dele e ele pagava pensão para ela. Que isso? Olha Olha o nível. a situação. Pois é. É difícil demais, viu? Mas enfim. Mas o cara era pai sem saber da procedência? Não, ele teve envolvimento com ela. Só que é tipo assim, Acompanhou a gestação, teve envolvimento, passou 9 meses, ele não viu ela, e quando o menino já tava com 1 ano, tipo assim, ele falou que ela tinha tido um filho dele. E aí ele falou que não. E aí ela usou de argumento dele não fazer exame de DNA, né, É gente? tipo O cara Nazaré correto, Tedesco, né, tudo bem. gente? Deve ter sido tipo Isso, Nazaré nesse nível. Tedesco. Né? Deve ter Tem sido que lembrar mais que a ou menos Globo copia a vida, né? não é? Mas vamos lá. Então, gente, o raciocínio é mais ou menos o mesmo, tá? Se trata de uma prejudicial de mérito. Então, primeiro eu preciso de resolver essa questão para que aí sim eu resolva o processo principal. E pode acontecer de eu resolver na oposição, eu também indiretamente já resolver o processo principal? Sim. Vamos supor o seguinte, que o juiz julgue procedente o pedido da oposição que foi proposta pela Nath. Se ele está julgando procedente o pedido da Nath, gente, obviamente a ação principal, o pedido, né, da Verônica vai ser julgado improcedente, tá? Vai ser julgado improcedente, inclusive, né, o réu também não vai ter direito algum ali, não há que se falar em direito, porque o direito ali, aquele bem, na verdade, é do opoente. Então, gente, a sentença, ela vai primeiro analisar a questão da oposição e se manifestar, o juiz ele vai se manifestar a respeito dessa oposição, para aí sim, num segundo momento, ele se manifestar a respeito da ação principal, tá? Então, é uma sentença só. Se é uma sentença só, gente, sendo dividida com a oposição e o processo principal, quantos recursos que serão propostos serão interpostos se eu não concordar com essa sentença? Se é uma sentença só, quantos recursos? Né, gente? A apelação. Não, mas Sim. o recurso do nome, né? Porque pode recorrer um tanto de jeito. Isso. Eu estou querendo dizer o seguinte, não é um recurso da sentença da oposição, um recurso da sentença do processo principal. É um recurso só dessa sentença. Agora,
Quem vai ter interesse recursal? Quem perdeu a ação. Então, se a oposição foi julgada procedente, gente, quer dizer que autor e réu do processo principal, né, tem, em tese, interesse recursal. Eles podem interpor a apelação? Podem. Se, por outro lado, gente, a oposição for julgada improcedente, o juiz vai passar a análise, então, do direito na ação principal. E aí, vai ter de quem vai ter interesse recursal? O opoente e quem perder o processo na ação principal. Tá? Então, basicamente, geralmente, duas pessoas sempre vão ter interesse recursal para poder fazer a apelação, para poder interpor a apelação, tá? Beleza, queridos? Alguma dúvida sobre a oposição? Ela é bem tranquila, né? É tranquila, né? Eu acho ela bem, bem legal. Eu gosto muito da oposição. Eu acho ela muito top, tá? E aí, o próximo, né? Fala, pois não. Só perguntar uma coisa. Nesse procedimento, tem alguma coisa específica, assim, um prazo mais rápido para julgamento? Tem alguma coisa mais célere ou não? Uma das coisas... Como mesmo? Assim, dependendo como que é? Tem alguma coisa explicada? Uma das coisas que vai ser mais célere é a ausência daquela audiência de conciliação ou mediação. Né? Isso já traz uma certa celeridade, porque até designar essa audiência, a audiência acontecer, para aí começar a contar o prazo de 15 dias, isso já é mais célere. Uma outra, né, um outro dispositivo que traz maior celeridade é esse prazo ser de 15 dias, não ser contado em dobro, embora a gente tenha, né, procuradores de escritórios distintos ali defendendo autor e réu, que são os opostos. Então, a gente tem réus com procuradores de escritórios distintos. Mas, assim, tirando isso, não tem muita diferença, não. Vai seguir basicamente o procedimento comum. Vai ter audiência na oposição? Vai. O que vai acontecer é o seguinte: se o juiz suspendeu a audiência do processo principal, ele vai realizar a audiência da oposição junto com o processo principal. Agora, percebam, gente, não quer dizer que a oposição é rápida, não. Pode demorar, por exemplo, 1 ano para poder ser julgado? Pode. Você já estava assim, na véspera da audiência de instrução e julgamento. Na véspera foi lá e propôs. A Nath foi lá e propôs a oposição. E aí que o juiz, ele pode fazer a audiência, suspendeu, ou ele pode não fazer a audiência e esperar para poder fazer a audiência toda junto. Eu, inclusive, acho que é muito mais lógico ele fazer uma audiência só, porque imagina ele fazer uma audiência aqui, depois ter que fazer uma audiência lá. Pode ser que essa audiência que ele fez aqui não sirva nem para nada, né? Então, não é muito célere não, viu? Não é muito célere não. Mas ainda traz uma economia processual, por quê? Porque você resolve isso antes da sentença, né? Você tem a possibilidade de resolver isso antes da sentença. Imagina se não fosse esse o caso. Se não fosse esse o caso, você teria que entrar com uma ação rescisória. Ia ser muito mais complicado, entendeu? Então, assim, traz uma certa celeridade, embora o procedimento em si não seja célere, como os outros que a gente já estudou. Por exemplo, como a monitória, que é um procedimento mais célere. Tá? Beleza? Bom, alguma dúvida, queridos? Então, vamos passar para o próximo, tá? Habilitação. A primeira vez que vocês ouviram falar de habilitação, talvez vocês nem tenham ouvido falar com este nome, tá? Mas vocês vão se lembrar de algo a respeito, foi quando vocês estudaram a suspensão do processo. Lá em processo de conhecimento, que vocês estudaram o artigo 313 ao 315, as possibilidades de suspensão do processo, vocês lembram? Quando morre alguma das partes, quando morre o procurador das partes, né? Quando as partes convergirem, a redação lá do artigo 313. E o procedimento que a gente vai estudar hoje, gente, que é esse procedimento de habilitação, nada mais é do que o procedimento que possibilita a sucessão processual da parte que falecer no processo. Esse é o procedimento, né, que possibilita que haja a sucessão processual da parte que falecer no curso do processo. Tá? Então, a habilitação ela vai propiciar com que os sucessores tomem o lugar daquela pessoa que faleceu no curso do processo. Seja ela autora, seja ela ré.
Basicamente isso. Sensacional, professora. Eu pensei que já era uma coisa meio que automática, né? Mas como é que a Não é. justiça vai saber, né? Não é automático. Professora, repete para mim, por favor. Repito. A habilitação é o procedimento através do qual se possibilita com que haja a sucessão processual da parte que falecer no curso do processo. Tá? Tanto o autor quanto o réu morreu no curso do processo, ele vai ter que ser substituído pelos seus herdeiros, pelos seus sucessores. Desde que a ação seja transmissível. Se a ação for intransmissível, gente, não tem como fazer sucessão processual. Haverá Mas extinção do reparação, processo. reparação. Pode Perdão, falar, professora. Cris. Reparação civil, sim, tem como, né? Sim, com certeza. Só Agora, no caso de. dependendo da ação de alimentos, não tem jeito. Ah, entendi. Entendeu? Nem no Se a Desde ação que for personalíssima, gente, se ela for intransmissível, não há que se falar em sucessão processual e, consequentemente, não vai haver que se falar em habilitação. Agora, se a ação for transmissível, aí sim a gente precisa desse procedimento. Então, a primeira coisa que eu tenho que analisar é: essa ação ela é transmissível ou intransmissível? O direito ali é personalíssimo ou não? Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês conseguirem enxergar, né? Vou dar 2 exemplos de 2 situações, tá? Vamos supor que a Maria, ela entra com uma ação de alimentos em face do Daniel, tá? Maria, maior e capaz, entra com uma ação de alimentos em face do Daniel. No curso da ação de alimentos, a Maria morre. Pergunta: nesse caso, gente, os sucessores da Maria vão entrar com um procedimento de habilitação para suceder a Maria, dando continuidade a essa ação de alimentos? Sim ou não? Doutora, qual que é o Eu objeto imagino que do não. processo? Qual que é o Ação de objeto do alimentos. processo? Uma ação Ela de que está alimentos. pleiteando para Ela ela? está pleiteando para ela alimentos, ela morre. Eu E aí, acredito que não. não tem jeito, por quê? Porque os alimentos, eles são personalíssimos. Então, não tem como os Intransferíveis. sucessores, eles ingressarem na ação para dar Personalíssimo. continuidade a esse processo. É uma ação intransmissível. Vou dar um outro exemplo, tá? Maria, vítima de violência doméstica, depois de anos e anos e anos apanhando muito, toma coragem e sai de casa, tá? Deixa lá todo o seu patrimônio, tudo, porque ela prefere a liberdade dela e parar de apanhar, né? Aí o que acontece, gente? Ela toma coragem e morre e move uma ação de divórcio, tá? Contra o José. Não é o José Carlos não, viu, gente? É outro José. Que coitado de José Carlos, tá? Contra o José. O José, ao receber a citação, tem um infarto fulminante e morre. Pergunta, gente, nesse caso, há que se falar em sucessão processual ou não? É uma ação de divórcio. Pois sim. Claro que não, gente. Os sucessores Pai, eu do José, achava. Para divórcio. os sucessores do José que vão entrar, como é que eles vão suceder o José? A Maria tá Mas rindo eu de orelha a orelha. achava até que era para poder saber. A Maria tá rindo de Sabe o que orelha eu a orelha. Por pensei? quê? Porque Eu pensei agora já no direito Eu sucessório. pensei nos morreu. patrimonianos. Não, mas ele O tá homem querendo morreu, divórcio. Gente, Mas ele eu tá pensei no querendo. direito sucessório, professora. Gente, Ela ia receber, se eles não tivessem filhos, aí ela ia receber outra tudo. coisa, divórcio, agora ela passou a ser viúva dele, e aí, se Ficou for o melhor caso, vai pra abrir um ela. procedimento de inventário. Mas tem jeito de ter sim. sucessores no processo de divórcio? Não. Olha que coisa maravilhosa, gente. Aí não. Ela se livrou da peste, não é verdade? Ficou feliz da vida e agora ficou viúva. Por quê, gente? E não Nesse vai precisar caso, nem brigar e nem discutir 50%, né? nada, extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude da morte de uma das partes e da ação ser intransmissível.
Não há que se discutir nem questão de bens, gente. O cara morreu, pronto. Olha que coisa maravilhosa, tá? Cuidado com isso, viu, gente? O negócio parece que é simples, só que às vezes vocês tentam complicar o trem. O negócio é simples. Vou dar um outro exemplo, tá? Maria entra com uma ação de indenização em face do José, certo? No curso da ação, a Maria morre. Pergunta: haverá sucessão processual? Sim ou não? Nesse caso, sim. Sim. E se o José morresse, haverá sucessão processual? Sim ou não? Também, indenização, sim. Também, sim. tá? Aí me perguntaram de manhã: professora, e se no caso da ação de alimentos, quem morresse fosse o José, haveria que se falar em sucessão processual? Eu acho que sim. Eu entendo que não, gente. Olha só, vamos pensar. Vou colocar a Eu seguinte situação. acredito. Olha só, a criança, É vamos supor que seja uma criança. difícil. Olha só, não é, gente. Olha só. Mas com o tempo vai melhorando também, tá? Que aí vocês vão tendo mais prática também de enxergar se a ação é transmissível ou intransmissível. Olha só. Vamos supor que a Ana é uma criança, tá? De 5 anos. E ela move uma ação de alimentos em face do pai. O pai morre, ok? No curso da ação. Pergunta: essa ação vai ser extinta sem resolução do mérito ou haverá sucessão processual dos avós? Pois Seu é, microfone tá mudo, Verônica. eu pensei nisso também. E aí? Sucessão. Porque se Os avós também têm essa responsabilidade. Porque se os pais não. Mas vamos lá. Quando eu movo a ação de alimentos em face dos avós, entra no polo passivo da ação os avós paternos e os avós maternos. Como é que os avós maternos vão suceder o pai? Não, os avós maternos não vão entrar. Então, como que eu vou continuar essa ação? Não tem jeito. Nossa, professora, mas eu tô pensando assim, em outra coisa. Eu tô pensando assim, olha, ele tem aquela responsabilidade, né, de arcar com os alimentos para o filho, dentro de vários princípios do direito de família. Aí entra, beleza, aí entra na sucessão. Coisa mais complicada. Eu achava que os avós entrariam nesse processo aí para poder, eventualmente, se o pai tivesse obrigação, eles tinham que ressarcir. Beleza. Só que acontece que a ação de alimentos... Pois é, mas aí vocês já aprenderam isso. A ação de alimentos, quando ela é movida em face dos avós, ela é movida em face dos avós paternos e maternos. Como é que eu vou ter sucessão processual com os avós maternos? Os avós maternos não são sucessores do pai, gente. Mas aí você tá falando quando não tem... Mas é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Então, nesse caso, não tem como. Vamos lá, gente. Tá falando aí no caso quando não tem nem pai, nem... Então, vamos lá. Mas nesse caso, se o pai morreu, vamos pensar, gente, de forma objetiva. Vamos pensar friamente, tá? Eu tinha uma ação de alimentos em trâmite, né? E aí, o que aconteceu? O pai morreu, tá? Se o pai morreu, a gente tem co-obrigados em relação ao pagamento dessa pensão alimentícia? Tem. Quem? Os avós. Só os avós paternos? Não, os avós maternos também. Só que aqui a gente está falando de um procedimento de habilitação para sucessão processual. E os avós maternos não são sucessores do pai. Então, gente, não tem como fazer habilitação nesse processo. O que é que vai acontecer, então, nesse caso? Extinção do processo sem resolução do mérito e vai ter que ser proposta uma nova ação em face dos avós paternos e maternos. Entendeu? Então, tudo muda, gente. Agora entendi. Essa ação que já está se tramitando, não tem como dar continuidade. Não tem, gente. Porque houve uma ação para garantir a assistência da criança. Vai ter que ser onde vai chamar os avós. Vai ter que ser outra ação. Não vai ter como continuar nessa mesma. Verônica, olha só. É porque eu não tô escutando mais nada que vocês estão falando. Meu travou todo aqui. Então, peraí, vamos lá, vamos voltar. Quando a gente fala de sucessão processual, a gente está falando dos sucessores assumirem o lugar do morto. Certo? Certo? Beleza. Aí eu pergunto para você. Os avós maternos são sucessores do pai?
Você tá muda. Tá falando nesse caso aí, então não vai ser. Isso. Nesse caso, os Beleza, avós vou entrar. maternos não vão. Então, não tem jeito de eu fazer sucessão processual. O que eu vou fazer, então, nesse caso? É direito personalíssimo. Extinção do processo sem resolução do mérito. E aí eu vou ter que mover uma nova ação em face dos avós paternos e maternos. Permanece tendo direito, gente. Só que nesse caso não tem como fazer sucessão processual. Por quê? Porque o direito é personalíssimo. Não tem jeito. Porque aí eu vou ter que envolver, eu vou ter que envolver avós maternos que não são sucessores do pai. Vamos pensar no procedimento que a gente está estudando. A habilitação, ela propicia com que os sucessores tomem o lugar da parte no processo. Só que acontece que os avós maternos não são sucessores do pai. Então, como é que eu faria? Como é que eu faria nesse processo? Existem duas possibilidades, tá? Primeira possibilidade, né, que seria bem razoável. Extinção do processo sem resolução do mérito e propor uma nova ação em face dos avós paternos e maternos, tá? Segunda possibilidade, uma possibilidade remota. Faz a sucessão processual por parte dos pais e pede a citação dos avós maternos no mesmo processo. Aí, na verdade, eu teria uma inclusão dos avós maternos nesse processo. Eu teria que fazer para poder tentar aproveitar o mesmo processo, gente. Tá? Então, é uma outra solução. Mas percebam, na habilitação, os avós maternos entram? Não. Só os avós paternos que assumiriam esse caso na habilitação, se porventura a gente quisesse tentar aproveitar, e aí a gente ia ter que seguir muito o posicionamento do juiz para poder saber se ele entende dessa forma ou se ele entende que é intransmissível, tá? Mesmo porque aí é outra situação, os avós vai ser exposto, né? A possibilidade deles é uma outra situação, é outra configuração jurídica, mas vamos pensar, eventualmente, faz a sucessão processual do pai com os avós paternos e cita os avós maternos, tentando aproveitar a mesma ação, tá? É uma saída? É uma saída. Vai dar certo? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Mas aí o que é que vai me fazer seguir esse posicionamento, por exemplo? Tempo de ação, tá? Dificuldade, às vezes já tem alimentos provisórios, enfim, né? Mas eu ainda acho, tá? Eu ainda considero que nesse caso extingue o processo e propõe uma outra ação em face dos avós. Eu acho que seria mais adequado. Mas não descarta essa possibilidade. Não economia processual de você citar as mesmas pessoas no processo. Vai ter que usar uma outra ação, pagamento de novas custas. Não, é muito complicado isso daí. Tá? Mas poderia, mas o que eu quero que vocês raciocinem? O que eu quero que vocês raciocinem? Se eventualmente eu escolher a questão da sucessão processual nesse caso, a sucessão processual é apenas dos avós paternos. Os avós maternos, nesse caso, eles teriam que ser citados para poder ingressar e configurar um litisconsórcio com os avós paternos. Beleza? Beleza? Ok? Professora, duas coisas. Nesse caso aí, se tivesse que ajuizar uma nova ação, aí os avós paternos e maternos ingressariam no processo como polo passivo. Sim, okay. litisconsórcio. E outra coisa, que situação complicada de saber o que vai transmitir, o que não vai transmitir, porque no mesmo modo que você pensa que pode transmitir um direito, você não pode. Não tem nenhum rol assim do CPC que fica? Não tem. Nada? Não tem. Não você tem vai do entendimento do juiz mesmo. Assim, se ele achar que é ok. E mesmo assim, do seu conhecimento, a gente está no último minuto, gente. Então, se cair, eu abro outra transmissão, tá? O que acontece? É o entendimento, além do seu entendimento do juiz, é o seu entendimento. O que você sabe a respeito de direito transmissível? Divórcio, as ações de Estado, gente, geralmente elas não são transmissíveis, né? Então, não teria como a gente fazer ali uma transmissibilidade. A pessoa que está pedindo os alimentos, se ela morrer, já era. Não há que se falar em sucessores para ela. Estou pensando até numa parte assim, trabalhista, se está ali requerendo às vezes horas extras. Mas é diferente. Se a ação trabalhista está em trâmite e o trabalhador morre, vai haver sucessão processual dele. Por quê? Porque existem verbas a serem recebidas. Isso aí é fato. É a mesma coisa da aposentadoria. É a mesma coisa da aposentadoria, né? Mas os institutos são diferentes. Embora a aposentadoria tenha caráter alimentar, não é pensão alimentícia, tá?
Então, vocês têm que pensar nessa discussão também. Aí eu pergunto para vocês querem continuar hoje ou vocês querem que a gente continue na próxima aula? A cabeça de vocês deu nó ou pode continuar hoje? Eu tenho mais E uma aí? pergunta.